Nasci da sombra de uma igreja banhada por águas do Tietê. Esse é o hino dedicado à cidade de Mineiros do Tietê. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais da história dessa cidade e também descobrir o que impulsionou o desenvolvimento dela. Mineiros do Tietê se localiza na região central do estado de São Paulo. E por volta do ano de 1840, os tropeiros mineiros passaram por essa região. Eles procuravam um território para se instalarem e começarem a produzir. Foi aí que eles encontraram esse pequeno pedaço de terra. E tudo começou. Agora nós iremos conhecer a igreja São Benedito, que é realmente onde a cidade teve o seu pontapé inicial. Foi ali que os primeiros tropeiros se instalaram e começaram a construção dessa capela. A partir daí, vocês vão conhecer a história, como as igrejas católicas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da cidade de Mineiros do Tietê. Vamos lá? Essa é a igreja São Benedito. Foi aqui que tudo começou. Aqui é o marco zero da história de Mineiros do Tietê. Lá no hino, quando fala nasci das sombras de uma igreja, é aqui. Vicente Valério, tropeiro e povoador da hoje cidade de Mineiros do Tietê, doou no ano de 1884 4 alqueires de terra para a Igreja Católica, onde na época ergueu-se a então capela em louvor a Santa Cruz. Anos depois, essa mesma capela passou a se chamar Capela de São Benedito. Mineiros do Tietê possui uma população de aproximadamente 12 mil habitantes, sendo que a maioria deles se intitulam católicos. Para atender essa demanda de católicos, a cidade possui 8 igrejas, sendo elas a Capela do Cemitério, a Igreja São Benedito, a Capela São Judas Tadeu, a Matriz do Senhor Bom Jesus, a capela que se localiza no asilo, que leva o nome de São Vicente de Paulo, a igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, o Santuário de Nossa Senhora, a igreja Santa Edviges e essa aqui onde eu me encontro agora, a igreja dedicada a Santo Antônio de Pádua. Além das 8 igrejas católicas reconhecidas, Mineiros do Tietê traz em seus arredores histórias vívidas e não contadas de fé. Ruínas e capelas abandonadas mostram que ao longo da história, os moradores de Mineiros do Tietê sempre estiveram pautados na fé e na esperança de algo divino e sobrenatural. Não podemos deixar de lembrar que 2 fatos históricos impulsionaram o progresso do então povoado. O primeiro foi a chegada da estrada de ferro Rio Claro e o segundo foi a chegada de outro imigrante italiano chamado Salvador Vinaglia, que, adquirindo terras no povoado, loteou-as em chácaras, o que fez com que novos habitantes se interessassem e firmassem moradia aqui. No ano de 1954, a igreja de Santo Antônio de Pádua foi demolida e então reconstruída no mesmo ano. A partir daí, começaram-se todas as tradições que envolvem essa antiga igreja. A festa ao padroeiro Santo Antônio de Pádua é a mais importante e antiga do município.
A bênção oficial ao oratório da Capela de Santo Antônio foi feita em 10 de junho de 1904, realizando-se a procissão no dia 13 seguinte. Aqui no salão da Igreja Santo Antônio, que fica logo aqui ao lado, acontece todo mês de junho a tradicional quermesse em louvor a Santo Antônio. No mês de junho é o mês dedicado aos santos Santo Antônio, São João e São Pedro. E por isso essa festa se tornou uma tradição muito grande na cidade, não só na comunidade católica, mas dentre todas as pessoas do município. Inclusive, muitas pessoas vêm de outras cidades para prestigiar essa festa. Essa festa começou bem mais importante, mais animada, quando chegou a imagem de Santo Antônio da Itália, que foi trazida pela família do seu Adolfo Teixeira. É a imagem que tem até hoje na igreja. É a mesma imagem. A mesma imagem. A chegada dessa imagem foi uma festa muito bonita, foi em procissão, que o santo percorreu a cidade e foi colocada nesse altar. Na época que a senhora costumava frequentar mais a quermesse em louvor a Santo Antônio, ela agregava tantas pessoas assim, ou eram mais as pessoas da comunidade católica? O começo da festa era pequeno, era muito pequeno. Então, tinha o pessoal da cidade e o pessoal católico que vinha na famosa quermessinha, chegava ali. Depois foi aumentando. As pessoas daqui convidavam os parentes de fora para virem à festa. Além da quermesse que acontece dentro do salão da igreja, também temos o tradicional leilão, que acontece no sítio do senhor Zemiro Rampazzo. Toda essa festa faz parte das comemorações do mês de junho da paróquia Senhor Bom Jesus. E nessa quermesse, os próprios munícipes fazem doações de diversas prendas. E aí, toda a renda arrecadada nesse leilão é revertida para a manutenção e todas as demandas da igreja. Hoje eu estou aqui com o Wilson. O Wilson, ele é diácono na paróquia do Senhor Bom Jesus, em Mineiros do Tietê. Wilson, muito obrigada pela sua presença, né, por essa conversa que a gente vai ter. E eu queria saber um pouquinho sobre as igrejas, enfim, de modo geral. Você é diácono aqui em Mineiros do Tietê há quanto tempo, Wilson? Eu fui ordenado já fazem 17 anos, né, ordenado pelo hoje falecido, que era o bispo da Diocese de São Carlos, Dom Joviano de Lima Júnior. Então foi no ano de 2006. E desde a ordenação eu contribuo aqui na paróquia de Mineiros do Tietê como diácono permanente da igreja. Agora falando um pouquinho da parte arquitetônica das igrejas, né? Eu como católica, sempre que eu vou em algum lugar, em alguma cidade, seja onde for, eu consigo identificar
uma igreja católica e eu entro dentro da igreja católica e eu me sinto em casa, porque ela traz alguns elementos muito característicos, né? Muito parecidos. Dentro da arquitetura, a gente pode perceber, por exemplo, as pinturas, teto, paredes, as janelas de vitrais. Isso é uma característica específica da Igreja Católica? Tem algum significado? Tem alguma menção específica? Ou é mais artístico mesmo? Esse trabalho ela tem duas características. A primeira, deixar o ambiente mais bonito, mais receptivo para aquele que está no ambiente, e também na evangelização, porque você pode observar que todas os vitrais, as pinturas, todas elas levam a evangelizar o fiel. E a senhora já desenvolveu vários papéis na cidade e também dentro da igreja, né? Desde que eu me formei, quando eu tinha 20 anos. Fiquei como secretária do apostolado da oração. Daí me chamaram para preparação de crianças para a primeira comunhão. Eles passavam a ser cruzados. A cruzada que lembrava a cruzada católica antiga. Eu fiquei mais na parte dos sacramentos, sim, do batismo. 2 anos eu deixei a presidência do apostolado da oração. Passei porque eu me senti, não é cansada, mas eu achei que eu devia dar lugar para alguém mais nova que pudesse inovar, fazer qualquer coisa. O movimento católico chega a lugares que muita gente desconhece. Um deles é o brasão da bandeira do município, que foi feito pelo padre Francisco Sale. Esse esboço foi feito por esse padre e depois aprimorado por Renato Bellucci. Tempos depois, a lei de número 49 instituiu a criação de um novo brasão, sendo que o mesmo padre fez o novo brasão da bandeira do município. Esse brasão trazia traços mais leves, mais finos, mas não deixa de ser muito parecido com o brasão antigo. Esse novo brasão é o que vemos até hoje na bandeira de Mineiros do Tietê. Agora eu te convido para conhecer um pouquinho da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Essa igreja, ela está localizada aqui no coração da cidade, no centro da cidade. E é aqui que os fiéis participam das missas aos sábados e aos domingos também. No ano de 1990, o então estudante de jornalismo Nelson Botura e também um apaixonado pela cidade, teve a iniciativa de registrar algumas histórias, contos, causos, fatos históricos nesse livro, intitulado Achados Históricos de Mineiros do Tietê. Esse livro, que também foi objeto de estudo para que esse documentário acontecesse, é também um patrimônio para que as gerações futuras possam conhecer a história de Mineiros do Tietê através deste documento de prazerosa leitura. O trabalho que deu origem ao livro Achados Históricos de Mineiros do Tietê, na verdade foi um trabalho entregue à Unesp de Bauru na conclusão do meu curso de jornalismo em 1990. Desde o início desse ano, 1990, nós comecei a fase de pesquisa. E por que esse tema? Justamente porque a minha própria geração não tinha conhecimento da história da cidade reunida em um único documento. Eram documentos esparsos, né? Nada reunido e organizado. A principal ideia de reunir esses documentos num único documentário, no caso, o livro. Foram vários meses de pesquisa no Arquivo do Estado de São Paulo, na Mitra Diocesana de São Carlos, na Prefeitura Municipal, na própria Câmara Municipal, e foram agregando os documentos de forma que ele foi ganhando corpo, o trabalho foi ganhando corpo. Foi um livro que foi lançado em meados de 1991
até então ela é referência para as gerações e para consultas escolares, enfim. Essa primeira edição a gente conseguiu várias assim, partes políticas, culturais, administrativas do município, mas ainda falta muita coisa. Tem vários jornais antigos que não foram citados, jornais de 1932, de 1937, de 1940, todos os documentos, na verdade, que podem ser agregados a uma futura edição. Então fica aí a dica para as futuras gerações que se interessem nesse assunto, que é uma coisa maravilhosa, principalmente para quem é de Mineiros do Tietê. Quando ouvimos a primeira estrofe do hino dedicado a mineiros, que diz: nascida à sombra de uma igreja, já conseguimos identificar como o movimento católico está inserido aí nas diferentes esferas e contextos da cidade. Essa visão talvez tenha sido a mesma que as irmãs Alice Helena Bueno Ferraz Costa e Ana Amélia Bueno Buoro tiveram ao compor esse hino. Esse hino que elas compuseram lá atrás, há tantos anos, é o mesmo que conhecemos até hoje. Hoje ambas moram na cidade de São Paulo. Ana Amélia é doutora e pesquisadora da PUC, e eu tive o prazer de conversar com ela através de mensagens, e ela me enviou alguns escritos muito delicados falando sobre esse projeto e como foi compor esse hino juntamente com a sua irmã, e eu vou lê-lo para vocês. Oi Letícia, que legal a gente se encontrar por uma causa boa como essa. Eu e minha irmã, Alice Helena Bueno Ferraz Costa, fizemos sim o hino de Mineiros do Tietê. Esse hino nós fizemos depois de formadas em canto orfeônico pela PUC de Campinas no ano de 1961. A Alice e eu estudamos música na PUC e num domingo, já formadas, e na época em que éramos professoras na Antônio Ferraz, nós sentamos no piano da casa de nossos pais e compusemos o hino à cidade, que acabou sendo o hino de Mineiros do Tietê. Lógico que a Alice Helene e eu autorizamos a você a dizer que fomos nós as compositoras desse hino. Teremos também o maior prazer em gravar memórias que nos levaram a fazer esse hino. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, que nós, Alice e eu, que eu já coloquei, fomos as autoras do hino de Mineiros do Tietê. Mas eu acho que um pouco dessa verdade que a gente conta no hino vem da gente ter sido criada aí o tempo todo. Nós fizemos o grupo aí, fizemos os amigos aí. Mineiros me fez do mesmo jeito que nós fizemos Mineiros, entendeu? Então é um pouco nessa convulsão de desejos que acabou saindo o hino de Mineiros do Tietê. Tá? Que retrata um pouco do amor que a gente tem pela cidade. Não foi a cidade que eu nasci, nem que a minha irmã nasceu, mas é a cidade que nos fez ser o que somos hoje. Nasceu à sombra de uma igreja, cresceu mirando o sol, o céu e as estrelas. Mineiros do Tietê tem legado, tem herança, tem história. História que pulsa no coração de cada munícipe. História contada de maneira silenciosa pelas ruas, nas festas tradicionais, nas igrejas. Contada no brasão da bandeira, no hino cantado, na alegria da quermesse, no vivaz leilão. História contada nas antigas festas de peão, nos bares, nas reuniões nas calçadas, na caçada noturna a vagalumes que nem encontramos mais. História contada na bênção dos cavaleiros, das motos, dos carros, dos animais, dos jipeiros. O brasão da bandeira não carrega somente o ouro, traduzido como esplendor, glória, nobreza.
poder, força, fé, prosperidade e soberania. O ouro também representa a cultura popular. A onda azul não trata somente a riqueza hidrográfica do município, trata da contemplação do céu. E nem falo desse céu que enxergamos a olho nu. A coroa imperial não retrata somente a visita do imperador a este município. Essa coroa é nossa, fruto da nossa honradez. Virtus ex honore. A honradez de teus filhos é o pedestal da tua força. Nascida à sombra de uma igreja e progredindo à sombra de tantas outras, essa é a verdadeira cidade de Mineiros do Tietê.